Sejam bem-vindos ao Pode Ousar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer! E hoje nós estamos aqui com Késia Brito, especialista, gente, vou ler aqui um pouquinho da biografia dela, especialista em comunicação social, marketing e teologia, e atua no Ministério do Discipulado da Igreja Batista Filadélfia e é escritora e autora do livro devocional Power, 30 Dias para Viver na Presença de Deus. Inclusive, nós vamos deixar aqui a imagem do livro para quem quiser adquirir. No finalzinho, ela vai falar como que faz, tá certo? Então, seja muito bem-vinda, Késia, ao nosso podcast. Estamos muito felizes com sua presença. Uma convidada de honra, inclusive, intermediada pela Thalys Barbosa. Então, assim, eu queria te dar realmente as boas-vindas. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Késia? Como foi essa construção dessa jornada para chegar até aqui? Porque o nosso tema, gente, é perseverança e fé. Como que isso é importante para o nosso desenvolvimento, seja pessoal ou profissional? Oi meninas, muito obrigada pelo convite, fico assim com o coração grato por essa oportunidade. Falo um pouco do que eu falo que é Deus que tem feito na minha vida. Não foi nada que eu construí, mas a gente vê e reconhece a mão de Deus em todos os detalhes. E eu sou essa pessoa que você falou, sou formada em comunicação, jornalismo e marketing digital. E sempre atuei com produção de conteúdo, com redes sociais e atuando paralelamente como pastora, como líder de forma voluntária na igreja, discipulando jovens, mulheres, nesse caminho, nessa jornada com Deus. Então, sou essa pessoa, sou mãe também de 2 meninos, casada há 15 anos, vou fazer 15 anos de casada este ano de 2026 e para a glória de Deus, Deus tem nos sustentado todos os dias. Maravilha. E nós vamos logo direto ao ponto, tá lindo com ela? Mas aqui a gente não demora muito não. Nós gostamos de ir mesmo diretamente. E hoje, Késia, quando a gente fala de fé, é algo assim indispensável para quem está querendo crescer, empreender. Hoje, na maioria dos eventos que a gente vai, o pessoal está sempre falando ali que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter fé. E vocês que estão aí assistindo, por que a gente escolheu esse tema? Gente, a base da vida do ser humano é a espiritualidade. Sem fé é impossível o ser humano fazer algumas coisas que é impossível na mão dele. E baseado nisso, qual a importância, Késia, da fé direto ao ponto para o crescimento da pessoa como ser humano, como no seu âmbito profissional? É interessante essa pergunta porque a gente pode ter 2 tipos de resposta. A primeira resposta é que você precisa ter fé para tudo na sua vida. Você precisa acreditar que tem um Deus cuidando de todos os detalhes da tua casa, da tua família, nos teus negócios. Existe um Deus que Ele quer te fazer prosperar. Deus quer que a gente prospere em todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia fala que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu costumo falar que o melhor da terra é para mim e para você. É para você que tem fé em Deus, que acredita que Deus está preparando o cenário perfeito, o momento perfeito para te fazer crescer, para te fazer prosperar. E a gente precisa de ter fé nisso, de que Deus está cuidando de tudo, de que vai dar tudo certo, porque são tantas notícias ruins que a gente vê nos noticiários, aí na internet, e se a gente não tiver fé, a gente vai viver uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Mas a segunda resposta que eu poderia dar, que eu vou dar também, é de que a fé não substitui o teu esforço. Tem gente que coloca 100% do teu trabalho, 100% daquilo que você está esperando, do resultado da empresa, na fé. Mas aí Deus não vai descer do céu e fazer com que as vendas cheguem até você. Você precisa ir no campo, você precisa correr, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Então a gente precisa entender que existe a fé, mas Deus não vai dar algo para você do qual você não esteja preparado para receber. Aí se chama maturidade no meio da caminhada. Você precisa ter fé, mas você precisa estudar, você precisa se profissionalizar, você precisa correr, você precisa se atualizar. Você pede, às vezes, a gente pede tantas coisas para Deus. Sabe o que Deus não nos dá aquilo que nós temos pedido? Porque a gente não está preparado para receber. Foi por isso que o povo de Deus, quando eles saíram do Egito, existia uma promessa da terra prometida. Mas o povo não estava ainda preparado para chegar na terra prometida. E o tempo da jornada, que eram de 40 dias, demorou 40 anos até entender que não, de fato, aquele povo não estava preparado. E por isso que somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. 2 que tiveram o quê? Paciência,
confiança, fé, e tiveram também maturidade e tiveram visão. Eram apenas os dois que viram os frutos, que viram o leite, o mel, diante das dificuldades. Verdade. E aí, Kézia, eu acho muito importante isso que você falou, porque assim, o que a gente percebe? Você trouxe nas suas palavras que a gente ora, quer o resultado, quer uma coisa, quer outra, mas não se movimenta. E aí entra inclusive naquela questão do propósito, que muitas pessoas ficam paralisadas nessa busca do propósito, qual é o meu propósito? E esse propósito, eu acredito, e diante não só da minha experiência, como também de pessoas que a gente acompanha dentro dessa experiência, atendendo, né, os nossos clientes, líderes, a gente percebe que esse propósito ele é encontrado muito no movimento. É a gente fazendo, ali executando, estando, atuando, e a gente vai encontrando realmente ali nessa prática o que a gente de fato quer levantar como bandeira, como missão ali para a vida. E o outro fator que você trouxe também muito importante é essa constância. Então, assim, é difícil a grande maioria das pessoas às vezes não dá certo, não tem esse sucesso porque não suportaram esse processo mesmo da constância, da disciplina, porque não é fácil. Fisiologicamente falando, nosso corpo ele foi feito para repouso. Ele foi feito ali realmente para guardar energia. Se a gente for falar ali todo o histórico da nossa pré-história, de como as coisas foram acontecendo, ele quer poupar energia para quando precisar agir, lutar, ele vai lá e vai fazer. E para isso ele precisa de energia. Então é uma luta diária. Ele puxando a gente aqui, digamos, para baixo, e a gente com essa constância, com essa disciplina, nesse movimento, vai estar ali fazendo as coisas acontecerem para de fato conseguir chegar em algo, para alcançar, seja seu sonho, uma meta, enfim, o que você tem ali no seu dia a dia. É verdade. E falando dessa questão da constância e do descanso, se até Deus ele trabalhou durante 6 dias, mas no 7º Deus descansou. Então eu entendo que há um tempo certo para todas as coisas. Se você ainda não está no cenário que você imaginava, se a sua empresa ainda não está no estágio que você esperava, o processo atual é de você correr. O processo atual é de você prospectar mais clientes. O processo atual é de você estender mais um pouco a carga horária de trabalho. É você entender que é um momento de renúncia, porque para tudo que você almeja na vida, existem renúncias no meio da caminhada que você precisa fazer. E a gente precisa ter essa maturidade de entender qual é a estação que eu estou vivendo na minha vida. É uma estação onde eu tenho que plantar, porque tudo que se planta, você colhe. Se você está plantando algo, não se preocupa. Vai chegar o dia que você vai colher aquilo que você tem plantado, seja bom ou seja ruim. Então, você precisa entender qual a estação que você está vivendo. A gente vive uma geração imediatista que quer tudo rápido, mas a gente entende que são processos que precisam ser vividos. E eu entendo que na Bíblia a gente aprende muito sobre constância, sobre disciplina, porque disciplina é algo espiritual. Você aprende a ser cristão, você entende que você tem que orar todos os dias, porque a oração é o teu alimento. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, e você não vai comer e se alimentar só uma vez na semana, que é no domingo, quando você vai para a igreja. Você tem que se alimentar todos os dias. Então você aprende a ter a constância de você ler a Bíblia todos os dias, de você orar todos os dias, de você agradecer a Deus todos os dias, não apenas quando você está precisando da bênção, mas também nos dias maus, não apenas quando você está doente, que você precisa receber a cura, não, mas você aprende a confiar em Deus todos os dias, e isso é uma disciplina espiritual que você carrega para todas as áreas da sua vida. Você ter disciplina, você ter a constância de você começar algo e você terminar, de você entender que existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, né? A gente vê que José do Egito, ele recebeu sonhos e teve visão, mas o tempo daquele momento que ele recebeu aquele sonho e visão, de que as estrelas se curvariam diante dele, de que a família dele serviria a ele, até ele se tornar o governador do Egito, foi muita, eu posso dizer essas palavras, foi muita pauleira, foi muita luta, foi muita dificuldade até ele receber esse cumprimento de se tornar o governador do Egito. Mas são os processos de Deus nas nossas vidas, a gente só não pode desistir. Eu gosto bastante dessa palavra, que eu nem sei se existe, mas nós precisamos ser indesistíveis. Não desistir na primeira dificuldade, não desistir no primeiro não desistir na primeira dor, na primeira luta, não desista, porque tem até uma frase também que eu esqueci o nome do autor, mas
a frase diz o seguinte: eu quero ver o que acontece se eu não desistir, né? Quero ver o que acontece se eu não desistir. E eu sou o tipo dessa pessoa, eu não gosto de desistir das pessoas. Se já me traíram, se não me traíram, eu não desisto das pessoas nunca. Eu não desisto daquilo que eu me proponho a fazer. E se eu começo algo, eu tenho que terminar. Então, nós precisamos aprender isso, a cumprir aquilo que a gente tem se colocado a fazer. Maravilha, perfeito. Falando em desistir, me lembra muito que você teve vários motivos para desistir. Então, quem não conhece aí sua história, a gente colocou um pouquinho ali na bio, você enfrentou um CA no pulmão. Nos conte aí como foi esse momento, né, de que você quis até desistir mesmo, como a fé aí lhe ajudou a te sustentar durante esse processo. Eu enfrentei o câncer de pulmão quando eu tinha 18 anos de idade, então eu era uma garota, né, uma jovem, com muitos sonhos, muitos objetivos na vida, mas enfrentei essa doença e aí eu ficava me perguntando, meu Deus, todo mundo se pergunta, todo mundo que passa por doença, por dificuldade, ainda mais essa doença tão terminável, se pergunta, mas por que eu tô passando por isso? E foi esse momento totalmente assim, desafiador, foi muito difícil pra minha família, pra minha casa. E aí eu pensei em desistir da minha fé. Meu Deus, se eu há tanto tempo servindo ao Senhor, eu louvava a Deus na igreja, era líder também de adolescentes, eu me perguntava assim, por que eu tô passando por isso? Eu fiquei uma pessoa sem fé, né? Mas aí a gente entende que isso é só um buraco, né, que chama mais outro até você cair dentro do buraco, nesse precipício. Não chegava a lugar nenhum. Então, em vez de a gente se perguntar, se vitimizar, eu comecei a orar e falar, Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso ser uma pessoa de fé, né? E somente em Deus eu consegui não só ser curado da doença, que isso, Deus é capaz de fazer grandes coisas, grandes milagres, né? A gente crê que Deus é poderoso, Deus faz milagres nas nossas vidas, mas o maior milagre é a gente não desistir da nossa vida. Não é Deus curar, não é Deus de dar uma bênção financeira, um carro, não. O maior milagre nas nossas vidas é a gente não desistir de nós e continuar confiando em Deus. E foi isso que eu orei, que eu pedi para Deus, Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor aumentou a minha fé e eu não desisti de crer no Senhor, de crer na palavra de Deus. E o resto foi complemento de Deus. Hoje eu tô curada, graças a Deus, o Senhor restituiu a minha saúde e tô aqui de pé pra glória dele. Aumentou a fé e ainda recebeu o milagre. Sim. E, inclusive, ela falando, eu me lembrei da palavra desse último domingo, lá na igreja, da gente não se perguntar o porquê, que normalmente eu perguntando o porquê, o porquê, e sim o para quê. Então, com esse para quê do que você passou, hoje você se tornou essa mulher que transforma a vida de várias outras mulheres com esse testemunho, com toda essa carreira que você realmente conseguiu construir desde aquele momento até agora. Então, assim, o para quê? Assim, através do seu testemunho você pode curar outras pessoas, de trazer ali perspectiva, eu acredito assim que perseverança também na vida de outras pessoas através do seu testemunho. É verdade, a gente passa por situações, mas tudo tem um propósito divino, né? É para abençoar o próximo, para trazer testemunho pro próximo, para trazer luz, para trazer esperança na vida do outro. E não tem até a frase famosa, né? Que não tem males que venham para o bem, mas a verdade é que há um propósito de Deus em todas as coisas, tem um propósito no Senhor. É verdade, e ainda tem mais, que Deus, ele tá pronto para nos dar o que a gente pede. Agora a gente tá preparado para receber, a gente tem estrutura cognitiva, maturidade, passou pelo processo, maturidade emocional para realmente. É por isso que às vezes, por exemplo, tem pessoas que ganham na poupa-ganha, não sei na loteria, na loteria e gasta tudo. No Big Brother. Volta de novo. No Big Brother da vida e volta para o mesmo estágio que estava anterior. Perde dinheiro todinho. Exatamente, por quê? Porque não tem a mentalidade, não tem isso desenvolvido. Então, de nada adianta a gente receber todas as bênçãos, digamos, que a gente peça, se a gente não estiver preparado para receber. Então, a gente precisa se preparar realmente de fato. Então, eu quero ser um grande líder. Você está se preparando? Está estudando? Está fazendo a capacitação? Está investindo em um mentor? Está lendo um livro? Não tem o dinheiro? Está assistindo o nosso podcast, o Pode Ousar? Então, assim, gente, não tem. A gente tem que se preparar para que realmente a gente consiga estar pronto para receber essas bênçãos. E falando de preparação, Kézia, ela está falando que a pessoa tem que procurar estar crescendo, se desenvolvendo. E como fazer isso sem perder os princípios, sem perder os valores? Olha, a gente precisa
melhorar sempre, né? A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer receber a perfeita vontade de Deus, o plano perfeito para sua vida, você tem que renovar a mente, né? Não pode se conformar com aquilo que a gente está vivendo, ser sempre uma pessoa inconformada, dando o seu melhor. A Bíblia diz que quando você for fazer algo, não faça para os homens, mas faça como se fosse para Deus. Esse é um princípio bíblico que a gente pode aplicar nas nossas vidas, no mercado de trabalho, como você fez a pergunta, e ver as coisas dando certo, prosperando, crescendo profissionalmente, porque tem gente que sai de casa, você sai da sua casa, você deixa seus filhos, deixa a família, você gasta até a sua maquiagem, né? Gasta aquele look ou o sapato, não sei, gasta a sua gasolina, o ônibus, aquele ônibus apertado, enfim. Mas você faz todo o esforço para você estar lá no seu ambiente de trabalho e aí você chega lá e faz as coisas de qualquer jeito, você faz assim, de mau agrado. Não, eu acho que você tem que sair da sua casa dando o seu melhor. Não é porque o chefe é fulano de tal, porque vão ver, vão deixar de ver, mas você tem que fazer como se fosse para Deus. Tudo quanto você fazer, faça como se fosse para Deus. Aí sim, você vai dar o seu melhor, você vai fazer as coisas sorrindo, dando glória a Deus, aleluia, mas você vai fazer com alegria no seu coração. E aí, quando você der o seu melhor, as coisas vão acontecer, vão fluir na sua vida. E outro princípio que eu carrego comigo no mercado de trabalho é o princípio da integridade. Né? A gente aprende nos mandamentos, né? Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Mas a gente tem aplicado esses mandamentos no ambiente de trabalho, né? Como que a gente aplica esses princípios, os mandamentos no ambiente de trabalho? É não mentindo. É você sendo uma pessoa íntegra, vivendo a verdade. Evitando fofoca. Evitando contenda, evitando fuxiquinho. Mas é você sendo essa pessoa verdadeira. E aí entra até aquele detalhe de que tem profissões que a pessoa tem que mentir, né? Mas aí não condiz. Você tem que ser uma pessoa verdadeira, falando a verdade, vivendo a verdade, custe o que custar, doa quem doer, sendo essa pessoa íntegra, segundo os princípios da palavra de Deus, porque quem vive a verdade vive de acordo com a palavra do Senhor e recebe a bênção. Deus abençoa, Deus prospera, você está vivendo a verdade, você está vivendo o que a palavra do Senhor diz. Então aplica esses princípios, aplica esses mandamentos lá no teu trabalho, onde você for, tem que aplicar esses princípios. Nada vai ferir os princípios de Deus na minha vida, nada vai ferir. Pode oferecer não sei quantos reais, R$1.000, milhões, mas nada vai ferir os princípios de Deus na minha vida. E isso eu vejo que são poucas pessoas que carregam, mas se você começar a carregar, você vai ver uma diferença. Deus vai honrar, Deus vai começar a honrar a tua entrega, Deus vai começar a honrar a tua integridade, Deus vai começar a honrar aquilo que você tem feito, plantado, semeado, seja por meio de atitudes ou por meio de palavras. Verdade, viu, Kézia? E entrando já agora num assunto bem mais polêmico, eu diria. Nós estamos em uma geração que é muito ansiosa, no sentido de querer resultado rápido. Então, muitas vezes ali começa... Quebrando os princípios, valores. Sim. E aí, assim, às vezes começa algo e aí não vem resultado, logo aí já desiste, ou até mesmo entra no trabalho e aí passa um mês, 2 meses, já quer, ou 3 meses, não sei, ou 6 meses, já quer ir para um novo cargo sem nem ter ainda mostrado esse resultado. Então, eu percebo que a gente está nessa geração realmente mais ansiosa por resultado rápido. E eu acho que muito também por esse momento do digital, que promete esses resultados rápidos. Muitas até fiquem magro em 9 dias, perca não sei quantos quilos em 9 dias, ou ganhe tanto em 30 dias. Então, assim, eu acho que isso também alimenta muito, e aquela pessoa que não tem essa maturidade, não tem essa vivência que você bem falou no seu início, às vezes cai dentro de algumas propostas como essa. Mas assim, como que a gente pode orientar, quais seriam aí algumas ações para essas pessoas que vivem nesse momento, né? Esse momento assim, muito de quero o resultado para ontem, existe, como a gente está falando desde o início. Você focou muito desde o princípio aí, que existe um processo, existe uma jornada, até para a gente realmente estar pronto para receber aquilo ali no final. A gente vê isso bastante no mercado de trabalho, né? Que essa nova geração, ela tem muita dificuldade em ter uma carreira consolidada, uma carreira sólida. Mas eu aprendo que
indo contraponto, né? O oposto dessa geração imediatista, nós precisamos aprender a, como eu já falei antes, a viver o processo, a viver o momento, a viver a sua entrega, a viver a estação que Deus tem para a sua vida. Então, se você, às vezes, um jovem ainda não está se sentindo ainda que aquela porta é para você, mas dá um tempo, espera, tenta rever os teus conceitos, tenta rever as tuas ideias e tenta se firmar naquele lugar que Deus tem te colocado, né? E aí você vai ver se realmente, de fato, aquilo é pra você ou não é. Mas tudo é um processo, né? A gente sabe que as coisas não fluem com 3 meses, 4 meses, precisa de um tempo determinado. E se a pessoa permanecer dessa forma, de galho em galho, pulando, de trabalho em trabalho, né? Ela nunca vai chegar num lugar onde ela vai estar 100% satisfeita. Ela não vai. Não existe esse cenário ideal, não existe o emprego e dos sonhos ideal. O que vai fazer com que aquilo se torne ideal para a sua vida é você. É você que vai olhar para o que Deus tem colocado sobre a sua vida e você vai encontrar alegria, você vai encontrar satisfação, você vai dar o seu melhor. E aí sim, se não for de Deus para você, o Senhor vai abrir outra porta. É verdade. E até, Kézia, até quando você não é só um empregado, por exemplo, quando você trabalha lá para alguém, até quando você tem seu próprio negócio. Exatamente. Existem atividades, tarefas, enfim, algumas ações que a gente vai ter que fazer que a gente não gosta, né? Então, assim, claro que hoje na maior parte do meu dia são ações que eu gosto de fazer, porque é um negócio que eu escolhi, que a gente ama fazer. Mas tem coisas ali que a gente vai ter que fazer que não é, ai meu Deus, isso aqui eu amo. Vou dar um exemplo. Gravar conteúdo. Não gosto, porque eu sou do ao vivo, de espontâneo, das pessoas fazerem perguntas, de estar ali com contato, sabe? Então eu gosto mais, seja esse ao vivo no digital ou seja ele ali presencial. Mas a gente acaba, querendo ou não, fazendo uma coisa ou outra que vai fazer parte do negócio, vai ser parte do teu trabalho, que não é, ai meu Deus, eu amo fazer isso aqui. Né? Então, assim, não tem, como você disse, não existe o emprego ideal, o trabalho ideal que você... não existe. É uma utopia, eu diria. Até porque o mercado hoje brasileiro está muito instável, né? Para o empresário hoje está difícil demais para vender, a valorização da moeda, a inflação, são muitos desafios. São muitos desafios, são muitos índices negativos por empresários, são muitos impostos. Então o cenário não é legal, não tá legal, a gente não pode mentir. Mas, como eu falei, a gente só precisa permanecer e crer que é uma estação e que, enfim, acreditar num Brasil melhor. Em nome de Jesus. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Verdade. E já indo, acho que pro finalzinho, né, já indo aqui pros finalmente, eu tenho uma pergunta aqui muito boa, que eu queria que você falasse para essa mulher ou esse homem, enfim, que estiver aí nos assistindo, que essa pessoa que ela tá cansada, frustrada, ou pensando em desistir, como você falou aí também, seja dos sonhos dela, de alguma meta, qual seria a mensagem que você deixaria para ela hoje? Olha, você que tá pensando em desistir, tá frustrado, tá cansado, eu poderia dar vários conselhos, mas eu quero dar só um conselho. Não se compare. Hoje a gente vive num tempo onde todo mundo tem as redes sociais e a pessoa se compara com o influenciador, se compara com a influenciadora, se compara com o empresário tal, com o empresário X, se compara com a mãe, fulano de tal, mas o que Deus tem para a sua vida é algo único, algo exclusivo, algo incomparável que Deus vai fazer na tua história, no teu negócio, naquilo que você tem se proposto a fazer. Então não se compare. Não se compare com as redes sociais, não se compare com as modelos internacionais, mas saiba que é algo único que Deus vai fazer através de você, é algo inédito, porque a digital que Deus colocou na tua mão, Ele não colocou na mão de mais ninguém, no dedo de mais ninguém. Então a tua história é única, é original, não é falsificada, não é cópia. Então permaneça centrado no projeto de Deus, no propósito de Deus na sua vida, naquilo que está queimando no seu coração, naquilo que tem feito o seu coração arder, bater mais forte, pulsar, porque é isso que Deus vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a minha mensagem é essa: não se compare, porque a tua história é única nesse mundão de milhões de pessoas.
Maravilha. Inclusive, com essa mensagem, já deixa aqui a orientação para vocês, tá? Acordar, você já coloca assim um despertador, uma mensagem que vai ativar a energia do teu dia. E aí, nada de abrir rede social para não se comparar com a Kézia acabou de falar, porque às vezes tá sendo um gatilho inicial do seu dia. Às vezes você não sabe, acordei triste hoje. Mas se você for olhar atrás o que foi que você fez, às vezes já acordou pegando o celular e vendo ali a rede social, o fulano já viajando, ou fulano fazendo isso, com aquilo, no emprego X. Para com isso, entendeu? Eu mesma passei por isso alguns anos atrás, inclusive quando eu saí de CLT para abrir a minha empresa. Eu parei de seguir tanta gente, eu fiz um limpa digital, foi assim foi um ano desse jeito. Tava só fazendo a minha vida, não via nada de ninguém. E o povo até pergunta, a gente tá vendo, agora tu não é mais meu amigo, deixou de me seguir. Eu disse, minha filha, eu tô vivendo um processo. Porque realmente isso adoece e às vezes você não percebe, tá, gente? Então é extremamente importante você buscar ver o que ativa a sua energia ali no seu dia a dia pra você começar, seja um devocional, se vai orar, uma leitura bíblica, uma música, pra você realmente já ativar a sua energia e viver aquele dia ali com muita intensidade. Eu sempre começo o meu com devocional, uma oração. Ou antigamente eu já tava me perdendo, que eu já não tava orando de joelho, eu só orava ali sentada. Eu digo, tá muito cômodo isso aqui, eu boto pro joelho, entendeu? A luta tava maior. A luta tava maior, vamos pro joelho. Tá certo, gente? Então, pensa essas ações que às vezes a gente pensa que são pequenas, mas elas fazem total diferença aí no seu dia a dia. Agora vamos pro bate-bola, uma palavrinha, Kézia, nós queremos te conhecer melhor. Vamos lá, primeira, um livro. Devotional Power, meu livro. 30 dias na presença de Deus. Sabia Colocar disso ele dela, aqui né? na descrição. Gente, você pode adquirir nas livrarias Shekinah. Perfeito. Uma música. Ai, uma música é difícil, mas louvor. Qualquer música que louve a Deus. Qualquer um pouco. É igual ela. O que mais, Thalita? Vamos Quer lá, conhecer ela? uma palavra que resume esse podcast aqui hoje. Crescimento. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Kézia. Foi incrível demais esse bate-papo. Espero que muitas mulheres e homens que estejam nos assistindo tenham aí aumentado um pouquinho a sua fé e colocar fé nos seus negócios, porque Deus sempre honra. Pode ouvir, pode reouvir, pode aprender e pode ousar. E você que está assistindo esse podcast e quer implantar as melhores práticas de gestão na sua empresa, você precisa entrar em contato agora mesmo com a OZIEX Soluções. Nós somos especialistas em ranquear as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então entre em contato agora com o nosso time e eu te aguardo para elevarmos o nível e a performance da sua empresa.